Pessoal, eu tô aqui com o autor Christopher Casten Smith. Acertei? Sim. Ele acabou de falar aqui pro público da Arena Geek e Quadrinhos. É um espaço bem legal que tá tendo aqui na Bienal do Livro. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua obra que você lançou recentemente. Sim, eu estava aqui hoje falando sobre sacis, folclore na literatura fantástica. Eu trabalho há anos com isso. Eu tenho uma série chamada A Bandeira do Elefante e da Arara, que aqui no Brasil é publicado pela Devir Livraria. Então, assim, essa série passa no Brasil Colônia, século XVI, mas é uma versão fantástica do Brasil Colônia, que tem magia, tem criaturas do folclore, como Boitatá, Capilobo, Pai do Mato, um monte de criaturas do folclore. Tem dois protagonistas, tem um holandês que vem para o Brasil em busca de aventura, e tem um iorubano, né, que é trazido como escravo, mas é libertado, e os dois começam essas aventuras juntos no Brasil Colônia. E já teve muitos contos publicados, até no exterior, vários foram publicados no exterior, em muitos idiomas. Já teve adaptação para quadrinhos, vai ter lançamento de um livro de RPG este ano, também da minha autoria. E vai ter um jogo de tabuleiro e estamos vendo outras mídias futuramente também. Alô, Netflix! Ô Christopher, obviamente você não é brasileiro. Obviamente, não. E de onde surgiu essa paixão pelo folclore brasileiro? Eu sou do Texas originalmente, eu moro em Porto Alegre desde 2001. E essa paixão, assim, olha, a história começou primeiro pela história, porque eu comecei a aprender português quando eu vim morar aqui. Então né? você não sabia falar português até 2001? Eu aprendi um pouco antes. Eu estava vindo aqui desde 99, por aí. Então eu comecei a estudar e levar livros lá de volta para casa, livros de história muitas vezes, porque eu sou apaixonado pela história, né? Qualquer história, qualquer país, qualquer lugar. Então eu peguei esses livros e eu adorei a história brasileira, acho muito interessante. E quando eu comecei a produzir ficção, eu pensei, eu vou fazer uma coisa ambientada nessa época Brasil Colônia, porque eu gosto muito de espada e feitiçaria, tipo Conan e esse tipo de obra, né? E então eu pensei que ia ser uma época mais ou menos apropriada. Agora, claro, tem as armas da época, então eu chamo de mosquetes e magia, esses livros, então, que combinam as armas de fogo com espadas. E também a ideia a questão do folclore, eu comecei a pesquisar quando eu estava trabalhando com games, né? Eu tenho uma longa carreira trabalhando com games, fui diretor criativo da Ubisoft Brasil durante anos. Tive uma empresa própria aqui no Brasil, a South Logic Studios, e a gente teve um projeto de game trabalhando com as lendas brasileiras que nunca foi publicado, mas eu comecei a aprender sobre essas lendas e comecei a trabalhar um pouco com elas. Eu tô chocado, gente. Que incrível, que incrível. Um americano falar sobre cultura brasileira, você tem noção disso? É uma coisa maravilhosa. Fica a dica pra você que quer aprender a falar inglês, ó, tá vendo aí, ó? A prova disso, ele aprender a falar português com os livros brasileiros, escritos em português, não é isso? Sim, eu só comecei a aprender português com uns 26, 27 anos, por aí, né? Então, assim, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, assim, sempre dá para estudar, sempre dá para aprender coisas novas, nunca vamos parar. Thunderwave, olá, bom conhecer vocês. Ficam ligados na cultura pop, tem muita coisa aqui legal no Bienal do Rio. Esse palco Geek Quadrinhos vai ter palestras super legais. E depois passam lá no stand da Devir também, dá uma folheada na bandeira do elefante e da arara e as outras coisas que tem, porque tem muita coisa legal aqui.